Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 3 de fevereiro de 2022. A gente começa essa edição falando sobre uma campanha do APT C23, que também é chamado de Arid Viper e Desert Falcon, a qual teve os detalhes publicados ontem pelos nossos colegas da Cisco Talos. A série de ataques é baseada em um malware escrito em Delphi, catalogado como Micropsia, que é usado em operações de espionagem e no roubo de informações. Nessa campanha é usado um arquivo malicioso que desencadeia os outros passos do ataque até a instalação do Micropsia. No entanto, os pesquisadores não puderam oferecer maior detalhamento sobre como os documentos chegam até as vítimas. Segundo a Cisco Talos, os ataques do APT C23 têm sido atribuídos a pessoas politicamente engajadas pela libertação da Palestina, e o grupo não parece ser tecnicamente evoluído, embora já foram documentados ataques do APT C23 contra plataformas variadas, como desktops e dispositivos móveis. E pesquisadores da Mandiant publicaram detalhes de uma campanha de SEO poisoning que está distribuindo amostras do malware Batloader e instalações de um produto de gerenciamento de TI chamado Atera para profissionais que buscam por ferramentas de produtividade online como Zoom, TeamViewer e Visual Studio. Nós abordamos esse tipo de ataque ontem falando de outra campanha, mas SEO poisoning é uma tática em que criminosos criam sites maliciosos repletos de palavras-chave e usam técnicas de otimização de mecanismos de busca para fazer com que o seu conteúdo apareça entre os primeiros resultados do Google ou de outros buscadores. Nesse caso, quando a vítima clica no link mostrado pelo mecanismo de busca, ela acaba acessando sites previamente atacados nos quais vai encontrar a ferramenta que procura. No entanto, o arquivo de instalação foi preparado para instalar o malware Batloader junto com o Zoom, com o TeamViewer ou com o Visual Studio. O Batloader, como o nome diz, é um loader, ou seja, uma ameaça que tem a função de carregar outras ameaças. Em outra cadeia de ataque, ao invés de instalar o Batloader, o mesmo grupo foi observado instalando agentes do produto de gestão de TI Atera, disfarçado como outro software, como o Visual Studio. O Atera foi desenvolvido para permitir o acesso remoto de equipes de suporte e possui versões de teste por 30 dias, tempo suficiente para conduzir um ataque com grande potencial de dano. Essa não é a primeira vez que essa ferramenta é observada em ataques. No dia 5 de janeiro, a Checkpoint publicou um estudo em que o Atera foi usado em ataques dos operadores do malware Zloader. Links aqui na descrição do episódio. E pesquisadores da Binary descobriram 23 vulnerabilidades críticas no firmware UEFI Inside A2O, usado por vários fornecedores de computadores como Fujitsu, Intel, AMD, Lenovo, Dell, Asus, HP, Siemens, Microsoft e Acer. Dentre as falhas, 10 delas podem ser exploradas para escalar privilégios, uma vulnerabilidade é catalogada como de Memory Corruption em um drive específico do sistema e as outras 12 afetam o System Management Mode, mecanismo que controla boa parte do firmware. Um atacante que explorar essas falhas pode instalar software malicioso que não pode ser facilmente apagado e criar backdoors e canais de comunicação para o roubo de dados sensíveis. A Inside Software, desenvolvedora do firmware, lançou atualizações para todas as falhas e publicou boletins detalhados para cada um dos problemas. No entanto, essas atualizações precisam ser primeiro adotadas pelos fabricantes dos computadores para depois chegarem aos consumidores. E o pesquisador Jason Reeves, do Walmart, publicou detalhes sobre uma nova ameaça que recentemente passou a atuar no segmento de Ransomware as a Service, usando um ransomware escrito em Delphi que foi apelidado como Sugar. Diferentemente do modus operandi das gangues de double extortion, que tomam o controle das redes das vítimas, roubam seus dados, ativam o ransomware e pedem um resgate para evitar o vazamento dos dados e desbloquear o acesso aos seus computadores, os operadores do Sugar estão mais interessados em atacar computadores individuais. Segundo Reeves, o Sugar aproveita elementos usados por outras famílias de ransomware, os quais tenham se tornado públicos, e uma evidência disso apontada pelo pesquisador é a nota de resgate, que é muito parecida com a usada pelos operadores do ransomware Revol. E fechamos essa edição repercutindo uma pesquisa publicada ontem pelo grupo de Threat Intelligence da Microsoft sobre uma nova campanha baseada em um malware para Mac, catalogado como Update Agent.
Versões iniciais dessa ameaça foram originalmente observadas em ataques entre setembro e dezembro de 2020, sendo consideradas naquela época como um ladrão de informações bastante simplório. No entanto, seus desenvolvedores vêm evoluindo rápido e hoje a ameaça permite coletar dados sobre o sistema operacional, se comunicar com servidores de comando e controle, buscar ameaças adicionais, modificar a lista de usuários que podem executar comandos como administrador e burlar o Gatekeeper, o mecanismo de segurança que a Apple desenvolveu para evitar a instalação de programas não confiáveis. O estudo da Microsoft apresenta detalhes sobre 2 variantes da ameaça, bem como oferece algumas estratégias de mitigação. Link aqui na descrição do episódio. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.